Mas assim, eu acredito que o maior material já produzido do fisiculturismo na história, a nível de vídeo, de conteúdo, foi o Blood and Guts, né? E assim, eu ouvi você falar em algum lugar, eu não me lembro, que nesse período da gravação do tape você estava lá, né? Sim, eu estava. E é assim, é simplesmente algo incomum. Eu queria saber de você se você tem alguma curiosidade sobre a gravação desse tape, desse vídeo. Você estava lá no momento, você presenciou alguma coisa assim dos bastidores que seria interessante a gente saber? Sim. Yates, ele disse ao cameraman, de nome Kevin, eu esqueci o sobrenome dele agora. Ele disse ao Kevin que ele teria que fazer a gravação do treino real e que ele não faria retakes. É aquilo e acabou. Se queimasse o filme, se faltasse, ele só poderia fazer um próximo vídeo na outra semana, onde seria de novo o treino real. Então não foram usadas anilhas de plásticos, né? Não foram utilizados elementos que não pertencessem ao treino real. É lógico, não foi demonstrado, porque nem todos os treinos eram exatamente iguais. Mas o que aconteceu? No dia anterior de cada vídeo, o Lee já deixava a academia no final do dia, e às vezes eu o auxiliava a arrumar os equipamentos e as anilhas para a gravação do dia seguinte, tá? Então aquilo foi muito similar realmente ao treino real de Yates. Porém, o Dorian, ele treinava por volta das 11 horas, meio-dia. 11 horas. E ao final do treino é que a academia abria para o público em geral. E era justamente no horário em que eu chegava, por volta do meio-dia, para treinar na Temple Gym. Então eu sempre encontrava com ele ao final do treino. Porém, enquanto ele treinava, não tinha mais ninguém na academia. A academia era minúscula, o Samuel esteve lá e viu, né? Então ele não queria ter distrações enquanto ele estivesse treinando. E assim ele fez durante toda a sua saga ao longo dos Mr. Olympias, tá? Então isso é muito importante observar, que foi um vídeo gravado e foi escolhido ser um vídeo em preto e branco, tá? E eu considero isso uma sacada importantíssima, porque eu faço uma análise retroativa do imaginário das pessoas. Veja só, meus amigos. Lá no passado, antes da radiodifusão e antes mesmo da palavra escrita, né, as histórias elas eram contadas de pai para filho, de neto, do avô para o neto, e assim se sucedendo as gerações, porque não existia um livro, uma palavra escrita onde você se referenciar. Então você ouvia a história e passava ela para frente. Quando você ouve uma história, você imagina um cenário, você imagina uma situação, desenvolvendo então a sua criatividade. A gente às vezes fica impressionado de ver as grandes literaturas do passado, como Machado de Assis, como William Shakespeare, escritores como Emily Bronte, escritores como Dante Alighieri. Da onde que via tanta erudição para escrever obras tão complexas? Do imaginário daquelas pessoas. Porque a partir do momento em que passou a haver a palavra escrita, com o advento da imprensa, então as histórias que eram transmitidas de boca a boca passaram a ser lidas em livros. Os livros ainda envolviam a prática da imaginação, né? Então você imaginava aquele cenário descrito, por exemplo, em uma das grandes obras, né, como o Inferno de Dante. Você ficava imaginando como era aquela situação,
como era, como seria, né? A cor, o cheiro e coisas desse tipo. Aí veio a radiodifusão. Aí você ouvia as novelas de rádio. Acho que o Ventura vai se lembrar daquela novela antiga, O Direito de Nascer, aonde tinha... Valdemar, a minha mãe foi uma grande atriz de televisão da TV Tupi. Não acredito. O nome da minha mãe é Carmen Marinho. Ela fez essa novela. Ela fez o Direito de Nascer. Fez. Falei com a pessoa exata aqui. Imagina, Direito de Nascer tinha uma personagem chamada Isabel Cristina. Sim, amiga da minha mãe. Isabel Cristina. A pessoa, como será o rosto, as roupas de Isabel Cristina, né? Então as pessoas imaginavam aquilo. Aí veio a televisão. Aí a imaginação diminuiu, né? Você não precisava mais imaginar, porque aquela imagem estava lá, né? Aquela imagem estava lá. Aí veio a televisão, por volta lá de 1974, a televisão virou colorida. Quando eu assisti a televisão colorida, pela primeira vez na minha vida, a primeira coisa que eu assisti foi um desenho animado, chamado Urso do Cabelo Duro. Eu falei, olha a cor dos bichinhos, como é que é? Eu fiquei impressionado com a coloração, né? Então o que acontece? Você não precisava nem imaginar a cor. Então quando você pega, né, um filme em preto e branco, como A Lista de Schindler, por exemplo, né, o charme daquilo ali está no preto e branco. Então instiga a sua imaginação. Então o Blood and Guts, em primeiro lugar, ele instiga a sua imaginação porque ele não entrega as coisas muito mastigadas para você, né? Não tem número de séries, aqui número de repetições, o meu treino é assim, assim, é aquilo e acabou, foda-se, vai atrás, se inspire. Olha só isso, cara. Essa é a sua mãe? Sim. Que maravilha. Que história, hein, Ventura? Que interessante. Olha só onde nós fomos parar, né? Por isso você virou um bodybuilder galã de novela, né, Ventura? Sim. O Blood and Guts, ele carrega essa sacada elegantíssima, né? Que é um filme em preto e branco. Se ele fosse colorido, ele não teria feito tanto sucesso. Não teria o Garanto para vocês. Porque a imaginação fica ali, né? A imaginação, ela aumenta o fluxo de pensamentos. E o mais interessante também é que o Dória, ele não fez outro trabalho, um outro material desse. Ele aparece depois no The Battle for Olympia de 96, com um tape bem pequeno, mas ele não fez, por exemplo, a semelhança do Ronnie Coleman, do Jay Cutler, que fizeram vários DVDs. Então, quando a gente lembra de Blood and Guts, a gente sabe que é algo único, entendeu? Exclusivo. Exatamente.